Hoje é sobre colorir boneco. Muito bem, estamos de volta com a série. E nós tínhamos parado aqui com o Wolverine no Matchcap. A gente aprendeu como usar os Matchcaps para dar uma visualização interessante, né? Tirar o fundo, fazer uma imagem aqui que dê para dar um print screen mesmo e resolver, né? Ou usar o turnaround para fazer uma filmagem. Eu esqueci de falar uma coisa, mas não faz mal, porque hoje a gente vai falar bastante do Workbench. Aqui na lateral, a gente tem as várias ferramentinhas. Uma delas é a ferramenta, né, a aba, que nos fala sobre a Render Engine, que é uma câmerazinha, né, olhada por trás. E aqui, em geral, ela vai estar no Eevee ou no Cycles. E as opções que aparecem aqui em cima, né, são aqui, isso, são dependentes do renderizador. Para usar o que eu estava falando aqui da outra vez, deixa eu até botar acho que o fundo não vai ser que vai resolver. Mas para usar, a gente vai ter que trocar aqui Cycles para Workbench. Posso inclusive vir aqui, ver que não existe mais um modo de meia visualização embaixo, né? Quando está o Workbench a gente tem sólido, wireframe e renderizado. Botei no renderizado. E o renderizado já está com um extra aqui que a gente vai falar hoje. Mas por hora, vou voltar ele para o material. Deixei no material. Tenho várias opções aqui no meu lado para fazer tudo que a gente podia fazer na marcação ali em cima, mas por que ele é separado? Porque digamos que eu quero, por exemplo, continuar trabalhando no modo sólido com o meu Matchcap, esse aqui, modo Random. E aí eu faço isso. Eu venho aqui, seleciono meu personagem, coloco para ver as guias, saber em que objeto que eu estou trabalhando, né? E ele continua funcionando tudo igual. Posso ver o port amarelo se eu quiser, do jeito que eu quiser. Mas isso não é renderizado. O renderizado, né, quando eu apertar para renderizar, fazer vídeo ou fazer imagem, aí ele vai pular para cá, onde eu deixei arrumadinho. Então ele me permite fazer duas configurações. A configuração de renderização, que é a que importa para o cliente, e uma para eu poder continuar trabalhando na peça sem ter que ficar mexendo toda hora nisso. Não é porque eu estou usando o Workbench para trabalhar e o Workbench para renderizar, que eles têm que ser a mesma coisa. E isso é um recurso que ajuda demais. Vamos falar mais então do Workbench para renderização. Digamos que a gente arrumou então aqui nossa câmera rodando em volta do Wolverine do jeito que a gente quer que ele seja visto no renderizado. Com um Matchcap que pega aqui uma cara de argila, uma coisa assim. Vou tirar os guias de novo e vamos mexer aqui em algumas coisas dele. Se você quiser mostrar, por exemplo, como funciona o raio-x, né? Uma coisa que a gente usa na hora que está modelando, mas geralmente no cliente não vai ver. Se por algum motivo for importante, a gente pode vir e marcar o X-ray aqui, botar quanto a gente quer de raio-x. Da mesma maneira como a gente, quando usa o Matchcap, está usando uma iluminação padronizada e não tem sombra, mas a gente tem na hora de exportar aqui como marcar sombra, escolher se vai ser mais fraca ou mais forte, mais marcada. Tem como clicar aqui também numa engrenagemzinha, no Settings, e escolher detalhes, inclusive o lado, né? Puxando aqui da onde vem a sombra, já no Matchcap. O Workbench, no fim das contas, é um renderizador bem poderoso, né? Porque ele faz tudo isso em tempo real ainda por cima, né? E a gente acaba usando muito pouco porque tem o Eevee, que já é mais simples e rápido, e mesmo assim é mais forte ainda, né? Trabalha melhor com luzes, com transparência, com coisas assim. E o Cycles, se você tiver tempo e quiser um resultado muito bonito, muito realista, né? Às vezes para fazer visualização de arquitetura, né? Acaba sendo mais utilizado. Pouca gente fala de usar o Workbench e ele está aqui hoje sendo lembrado. Por último, Depth of Field, dificilmente você vai precisar, profundidade não é para borrar o fundo, mas é uma opção. E cavidade, que vai marcar mais ou menos, né, a nossa estrutura de modelagem mesmo, né? Ele vai pegar relevos na malha e deixar ele mais ou menos marcado. Então a gente tem aqui alguns tipos e dá para definir.
Como a gente fica com mais contorno, né? Quando foca aqui, ele controla como que a sombra vai ser renderizada para a gente conseguir enxergar, né? Nessa mínima sombra, não a sombra, para a gente ver mais diferença entre materiais e peças, uma vez que ele entende também que quando a gente está usando matchcaps, tudo vai ser da mesma cor, né? A não ser que a gente chegue no que eu queria comentar hoje, que é como usar atributos. E o atributo mais padrão, mais fácil, é o atributo de cores, mas não com materiais, e sim justamente pelo atributo cor. E para isso, a gente tem que vir aqui na renderização ou na nossa visualização e marcar cor por atributo. Como é que eu fiz para colorir o Wolverine todo assim? Muito simples. Eu peguei cada um daqueles objetos que a gente já tinha, joguei aqui para Vertex Paint, a nossa visualização, e no Vertex Paint eu escolhi uma cor, por exemplo, azul, e pintei. Depois eu escolhi uma outra cor, vou pegar o branco mesmo, e pintei também. Ele vai interpretar branco como a cor do Matchcap. Se eu trocar o Matchcap para um branco, vai ficar branco mesmo. Assim como o restante do Wolverine aqui. E aí eu só fui escolhendo a cor. Eu posso usar S também, para pegar uma cor, que é mais fácil. Ou vir aqui. Ou botão direito. Botão direito tanto na caneta quanto no mouse também. Você escolhe aqui a cor, aumenta, diminui, clica fora, já sai o clique da cor que você quer. Vocês devem ter percebido o limite. Né? O limite é o limite do Vertex Painting. Cada vértice que eu clico, ele pinta. No caso, ele está pintando com força 100%, porque eu botei aqui em cima, né? Mas eu posso diminuir para fazer um gradiente e chegando cada vez mais perto aqui. Mas ele vai pintar o vértice e ele vai arredondar os valores para os valores de cor de outros vértices em volta. Então, mesmo que eu bote 100%, se eu botar um pincel pequeno e clicar no vérticezinho aqui, você vê que como os vértices em volta, os 9 vértices em volta do que eu cliquei são brancos, então ele arredonda esses valores para conseguir uma média. Isso não é um problema. Deixa eu jogar fora essa bola. Quando a gente tem a malha igual essa do Wolverine. Porque para fazer pintura, em geral, a gente vai usar uma malha bastante densa. Então, a média dos vértices acaba ficando quase invisível e dando o efeito que a gente queria no modelo em geral. E é basicamente isso. Se você quiser mudar isso de alguma maneira, a gente pode vir aqui, e aí eu acho que eu estou na frente, deixa eu me tirar da frente. Você pode vir aqui embaixo, no ícone verdinho, e essa aba vai estar marcando quais são, né, os nossos Color Attributes. E aqui eu tenho o atributo corpo, mas se eu clicar em outra parte, eu tenho o Call de Color. E para cada um, ele vai criar automaticamente, em geral, o chamado call, a não ser que eu vá lá e mude, né, esse valor, esse nome, para objeto específico. No corpo aqui eu criei um chamado corpo porque eu estava querendo fazer separações e cores específicas antes, quando eu ia usar isso para aplicar materiais, que é uma outra técnica, talvez a gente fale mais para frente. Mas é isso, qualquer coisa que acontece se eu vir aqui e deletar o corpo, ele vai perder esse atributo de cores, e aí eu vou ter que ir lá e pintar de novo e criar novamente, né, mais um. Nada muito difícil, mas dá para a gente aprimorar isso para várias coisas, até porque no momento essas cores aqui não estão vazando para os outros renderizadores. Então, se a gente quiser usar o Workbench, né, e fazer o turnaround, tudo como a gente já tinha visto, vai sair perfeitamente. Caso contrário, aí a gente vai ter que dar uma mexida numa outra coisa que vai ficar para um próximo vídeo, que é como usar o atributo de cor, né, não só no Workbench, com esse controle todo que a gente viu aqui, mas também no Eevee e no Cycles. Por hoje é isso, voltamos muito em breve com o